Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, bom dia, meus irmãos, bom dia, Mauri. Sejam todos bem-vindos ao estudos de hoje deste maravilhoso livro, Os Mensageiros. Diga aí como estão as coisas por aí, Mauri. Estão ótimas, ótimas, Miriam. E graças a Deus as mensagens que nos trazem esse livro são espetaculares, né? Nos contemplam o espírito aí já há anos e coisa que se passou em 4 horas, a gente continua se deliciando. E, aliás, nem vemos ainda aquele horizonte de encerramento, né? Porque parece que a gente não quer terminar essa história que é muito bonita. É porque é tanto ensino, é tanta coisa boa que a gente vai fuçando. Nossa, está falando disso, está falando daquilo, né? É muito, muito, muito interessante. Nós estamos falando de uma área muito que eu gosto muito, que é a área da música, da arte, né? E Cecília é uma das personagens desse capítulo, e eu adorei muito esse capítulo. Vamos ver se hoje a gente consegue ir até um pouquinho mais lá na frente, mas antes de mais nada, meu amigo, como sempre, nós iniciamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, é o capítulo 6, itens 1, 2 e 3. Eu não me estendi muito hoje no Evangelho, porque as palavras por si só já falam muito, né? Então, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus 11, 28 a 30. O item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, que a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador,
a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. É muito linda esse capítulo inteiro, é muito bonito, mas a gente vai buscar aí, então, a figura de Jesus e pedir a Deus, a Jesus, esse querido amado, que possa estar conosco durante todo esse nosso trabalho e durante todo esse dia, para que a gente possa ser um pouco mais feliz, mais esperançoso e encontremos a intuição melhor para sairmos das nossas encrencas. Que Deus possa abençoar a você, a mim e a todos que cheguem até este programa. Abençoe a Estação da Luz, abençoe nosso querido Tavares e sua família, para que todos possam estar em harmonia. Que assim seja, Senhor. Abençoe os nossos propósitos de melhoria. Graças a Deus. Amauri, meu amigo. Que sejam abençoados os nossos bons propósitos. Isso. E inibidos os maus, não vamos esquecer deles. Tinha mais umzinho, porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos enviará todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu tenho dito. Esqueci o pedacinho, de ler o pedacinho final, mas não tem problema não. A gente volta e fala mesmo. Mas você sabe, você não esteve aqui semana passada. Mas eu vou lhe contar o que aconteceu, porque eu sou fofoqueira, sabe? Vou lhe contar uma fofoca, menino. Não é que a Cecília cantou lá a música dela, e a música foi um encanto. O canto dela revelou um amor muito grande pelo Hermínio, que estava, pelo que eu entendi da fala, ele está encarnado e anda em zonas, ou está em zonas de umbrais. Não falou se ele estava encarnado ou desencarnado. Está batendo cabeça. Está batendo cabeça. De queda em queda, como diz a mãe de Cecília. E ela revela que não se extingue no túmulo os amores, aquilo que a gente acha que a gente vai morrer e vai acabar. Não existe isso nessa questão, sabe? Então é muito bacana a gente entender um pouquinho que ela diz assim: trago comigo bálsamo, a ternura, dou-te o roteiro para a estrada. Ela ainda está ali, ela que agora já está mais habilitada à luz e à claridade, a Cecília está se preparando, trabalhando para se melhorar, para ir para nosso lar, né? Então, mas ela ainda está ligada a esse amor que ainda está sofrendo, né? Então, a doutrina espírita está sempre melhorando, que a melhor forma de ajudar a quem amamos é através do trabalho, do autoaperfeiçoamento. E Cecília está se preparando para esse trabalho, né? Para dar suporte ao Hermínio, né? Quando ele estiver pronto, ela não vai fazer por ele. Quando ele estiver pronto a se erguer. Então, na semana passada, falamos do amor como luz de Deus, nesse abismo das coisas, né? Que é uma frase é a última frase deste capítulo da Ismália, mas a poesia da Cecília é um hino de felicidade espiritual. O amor verdadeiro, ele é paciente, ele sabe esperar o tempo do outro, a dor da separação é atenuada pelo trabalho, pela esperança, né? Trabalhar incessantemente, ela está sempre cheia de esperança, né? Ajudar quem amamos, isso aí, muitas vezes, é amar também aqueles a quem eles amam. Amai os que amas, expandindo o amor pessoal para um amor mais universal. Então, a gente foi falando sobre isso, falamos também do Livro dos Espíritos, onde Kardec, na questão
973 vai trazer, foi a questão que nós trouxemos, né? Que é essa questão aí, que os espíritos sofrem ao verem os seus entes queridos em sofrimento. A gente acha que não, que os espíritos, quando desencarnam, eles vão ficar tocando harpa em cima de uma nuvem, né? E aí a gente acha que eles, me esqueceram, né? E não é isso que acontece, né, Amaury? De maneira alguma, né? Aí é que as coisas ficam intensas naquilo que mais interessa ao espírito, que é o progresso do seu aspecto intelectual e no seu aspecto moral. Ele vai sublimar tudo aquilo que a última encarnação lhe trouxe de impressões boas e ruins, né? E aí é que ele se põe ao trabalho. E ter a compaixão, ter aquela inclinação pelos que ficaram na encarnação, é um exercício natural, é o apego natural. Às vezes, né, ele pode ser mais intenso do que o nosso para com eles, porque o nosso ainda permite certas divagações, certas distrações, né, e o deles, né, a ocupação deles é extremamente direcionada, é aquilo que tem, que contempla diretamente o espírito e os seus interesses. Que bom ver a Vanira e a Flavinha aqui, né, que A bom Flavinha, pois é, a Liduína também está, a ver meninas. Francisca, a Liduína aqui. É muito bom ter esse pessoal toda segunda-feira, 7 da manhã. Elas são maravilhosas, né? Está estudando com a gente esse livro fantástico. Mas vamos ao livro, então, Amaury, por favor. Vamos lá. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou: Minhas felicitações, não sabia que você progredira tanto na arte divina. E que bela canção. É. E aí, meu amigo, é muito bonito isso, né? São Então, momentos, são pode momentos falar. que sublimam, né? Que sublimam, às vezes, temporadas inteiras de busca e essas descobertas, né? Essa revelação é um momento de colheita, né? Então, é onde o espírito fica realmente cheio de júbilos, né? A gente viu que o sofrimento dos espíritos felizes, ao verem o erro dos amados, eles se tocam, né? É isso que a gente viu na semana passada. E essas lágrimas que ela tá enxugando aí são nesse sentido, né? São coisas íntimas dentro do seu próprio coração que ela exteriorizou, né? A Ismália pede para que ela toque uma coisa do coração, então, ela toca aquela melodia maravilhosa, que é um poema, né, que nós lemos a semana passada, e aí a gente vê que, mesmo em planos mais superiores, não há indiferença ao sofrimento daqueles a quem a gente ama. A gente cuida, né? E qual é a nossa destinação de fato, né? Amar a humanidade inteira, né? A outra Flavinha também entrou, gente. Oh, seja bem-vinda, querida. São essas peças maravilhosas, essas pessoas que eu amo muito, que a gente faz um trabalho bem legal da costurinha da Meimei, sabe? Então a gente faz enxovalzinho para as criancinhas que estão nascendo de novo. É muito Olha, legal. é de trabalhos assim que as coisas acontecem, né? A gente pode, às vezes, você ou a Flavinha achar que isso pode ser muito, muito pouco ante aquilo que precisamos ainda fazer, mas olha, esse momento em que você põe as engrenagens, né, mais rudimentares para se movimentarem na direção do correto, é um momento que se tem que comemorar, e muito, é muito importante. Aquele Então, momento da inflexão, né, onde você muda os paradigmas, você rompe com o passado, é a inércia do não fazer, e você inaugurou o fazer. é, aproveitar nosso tempo, né?
de fazer pelo menos alguma coisa, a fazer um pequeno gesto, né, de coisa. E como a gente está falando de música, eu gosto muito da música do Milton Nascimento, que ele fala estrada de fazer o amor acontecer, né? Então é muito bacana a gente ter músicas que possam curar a alma, né? E a gente vê que no próximo capítulo, hein, gente? Já estou dando spoiler. Vocês vão ver como é que as ondas e as vibrações podem curar a gente. Faz parte. Faz Viva o parte. spoiler, viva o spoiler. Então, eu trouxe essa questão do 275, que a gente acha que os espíritos têm diferentes ordens, né? Eles têm diferentes ordens e a gente acha que isso eles estão lá num pedestal, né? Eles não vão interagir com a gente, né? Então, eu gosto muito dessa questão 274 por isso, porque Kardec é um cirurgião, né? Cá para nós, né? Dá para você ler aí para a gente? Olha, são as verdades que você leu ainda há pouco, né? Jesus nos mandou o Consolador para ficar entre nós. Então não podia ser uma coisa que não tivesse ares de perene. Não pode ser uma coisa que mude toda hora, né? São verdades muito bacanas. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes. E há entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Olha aí. E a 274A, e também no mesmo embalo aqui, os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? De jeito nenhum, né? Essa autoridade é irresistível. É a tal ascendência moral. É muito bacana isso, porque, como disse você, ninguém se posiciona em pedestal nenhum. Existe o trânsito natural do conhecimento, né? Do conhecimento das coisas. Então, as asas da moralidade e intelectualidade estão ali presentes e se presta a servir de referencial àqueles que estão precisando desse referencial. O referencial da luz, o referencial do conhecimento, da superioridade. E, naturalmente, esses mesmos espíritos se submetem de forma irresistível também àqueles que lhes são superiores. É assim conosco aqui também. Mesmo nós estando aqui no início da caminhada, alguma coisa já temos a oferecer. E é dessa forma que a gente tem que entender. Humildade para compreender aquilo que nos pode esclarecer e estarmos sempre atentos, porque dependem de nós, do mesmo jeito, a luz que possamos passar, a ajuda que possamos passar. Enfim, estamos na vitrine, cara Miriam. É isso. Kardec mesmo está falando dessa relação de simpatias, né? E antipatias, porque a resposta está explicando que os espíritos formam grupos ou famílias, estão unidos pelas afeições e pelas semelhanças das inclinações, né? As relações no círculo familiar, né? Porque ela sai do órgão e vem se encontrar com o grupo que está ali, um grupo familiar. Cecília sai do órgão e vem se encontrar com a Ismália, com a sua mãe, com o seu pai, com o Alfredo, com o André Luiz, com o Vicente. Então, esses espíritos são espíritos familiares, né? Tá ali citado por André Luiz. Não é necessariamente de consanguíneos, mas afinidades vibratórias, né? Então, a recepção calorosa da Ismália confirma que nossa, vem cá, minha querida, você fez uma música maravilhosa. Então, né? Então, as afeições, as amizades sinceras, elas sobrevivem à morte do corpo físico. É o que a gente acha que não acontece, né? A gente acha que morreu, acabou, né?
E não é bem assim, né? Pode ser. Ela está Não é com. nada assim. Não é bem desse jeito, né? Então, eu dou uma pequena explicaçãozinha aí, deixa eu ver onde é que eu estou. Estou aqui. Aqui, deixa eu passar. Pronto. Na questão 274 e seguintes, não é só essa, mas tem outras ali, né? Ele fala sobre essas relações dos espíritos entre si e explica que as afeições é pela semelhança das inclinações. Então, esse círculo familiar, como eu estava dizendo, André Luiz, então, vai falar dessa consanguinidade, das vibrações, dessa recepção calorosa que a Cecília, que a Ismália confirma, a amizade sincera, que sobrevive à morte. E eu ainda estou com a pulga atrás da orelha, viu? Quanto a Ismália e a mãe da Cecília. As duas têm coisa, porque as duas são muito amigas, se gostam muito. Uma está apoiando a outra. Sei não, tem coisa do passado aí. Elas gostavam da fazenda, viu? Aquela história da fazenda. Hum, Ah, eu sou fofoqueira, são, desculpa. são músicas que atraem sentimentos, poesias, né, inclinações. É bem isso E daí. você entende, os semelhantes, né, se atraindo para sempre, né, que é muito interessante isso, né? Seguimos então, meu amigo, vamos lá. Vamos lá, então. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou. Perdoe-me, querida Esmalha, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Olha só, que ligação. Que será que ligação é essa, hein? Pois é, mas olha, como a questão, como o livro dos espíritos nos ajuda, né? Ela está demonstrando aí uma timidez, um sofrimento íntimo, está confessando que o coração ainda permanece ligado à terra, né? Então, a gente tem aí um monte de perguntas no livro dos Espíritos que pode explicar porque a Cecília está nesse coração ligado à terra. Essas questões, elas estão ligadas à questão de você desencarnar, da desencarnação, de você, a separação da alma do corpo, se ela é dolorida. É, é, então, é muito apego, né, que a gente tem à matéria, e às vezes a morte natural, isso é o esgotamento da vitalidade orgânica. É uma consequência da nossa idade. O homem deixa, sem perceber, entender essa finitude da vida. A impermanência tem que ser estudada pelo próprio homem para que ele entenda. Nós estamos na matéria, mas nós não somos a matéria, como a doutrina espírita nos apresenta, né? Tem questões aí que a gente tem que entender que nós estamos sempre em transições do tempo em que estamos encarnados e o tempo que estamos desencarnados. Então, são as outras seguintes questões que eu trago aí, que são das 154 até 162. Você gostaria de dar uma Vamos, faladinha aí, meu amigo? vamos lá. Esse apego e a transição, né? O coração ligado à terra. São coisas que elas não estão distantes de tudo que a gente já, de alguma forma, vem vivendo, conhecendo, e que nos conecta nessa contínua, né, nesse contínuo processo de evolução. E a natureza não dá saltos, né? Então vamos lá, o Livro dos Espíritos, as questões de 154 a 162 tratam dessa perturbação espiritual e do desprendimento, coisa que a Cecília mostrou que mesmo desfrutando daquele momento ímpar de bem-estar por conta do ambiente que ela, né, fazia a leitura plena do que
ele satisfazia o espírito, trazia essa preocupação ou essa perturbação espiritual pelas ligações com o planeta. Kardec ensina que o desapego dos bens e das pessoas da Terra é proporcional à elevação moral do espírito. Aqueles que ainda possuem laços fortes com o mundo material sentem a transição de forma mais lenta ou dolorosa. Então, é nesse processo que nós estamos inseridos, sempre em algum estágio de evolução. A gente não tem direito de pensar que nós temos aí um estacionamento onde a gente possa, olha, agora atingir tal etapa da minha evolução e eu posso ir para a rede, posso ir para a sombra. De maneira alguma, né? O espírito, ele se felicita ante as conquistas. É isso que dá felicidade plena ao espírito, né? Ele vai comemorando as novas etapas, as novas conquistas, e é dessa conquista que vem a sua felicidade. Dá para dizer que seria ainda uma felicidade relativa, assim como é hoje. As pequenas conquistas que a gente tem são importantíssimas, são passos importantes para chegarmos a estágios mais elevados. E não podemos esquecer que estaremos sempre substituindo estágios, sempre mais leves, é verdade, desafios sempre existirão, mas é disso que o espírito se alimenta. A gente pensa que logo que desencarna você vai encontrar os espíritos, né, que você ama, aqueles que você na Terra fez por eles muita coisa, ou aquele meu amor da vida inteira, né? E aí Kardec vai perguntar aos espíritos. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Questão 159. Depende. Se fizestes o mal com o desejo de fazê-lo, estará no primeiro momento envergonhado de haver feito. Para o justo, é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Isso é muito importante. E o espírito encontra imediatamente aqueles que conhece na terra e que morreram antes dele? Os espíritos falam que sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Porque a gente ama uma pessoa e a gente acha que ele tem o mesmo amor por nós, né? E aí chega no mundo espiritual, ele está lá com uma outra sirigaita. Então a gente acha que não, ele me amava tanto, mas lá ele encontrou o verdadeiro amor dele, né? Por isso que a Kardec, a Cecília fala que a gente deve amar, inclusive, aqueles que os outros amam, porque a gente tem que transformar o amor num amor universal, é o amor por todas as criaturas. Quase sempre, diz os espíritos, esses espíritos, eles vêm receber na volta do mundo espiritual e ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Vê também há muitos que haviam perdido de vista durante a passagem da Terra, vê o que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, que vai ali visitá-los. Oh, que coisa boa! Então, quando a gente dorme à noite, muitas das vezes a gente dá um pulinho perto dos nossos amores para ir lá ficar alguns segundinhos com eles. Então, matar a saudade também é legal, né? De vez em quando, matar a saudade quando a gente pode, é bom demais, né, amigo? Olha, esse é o prêmio, né, por todos os esforços na direção de construir afinidades, de você compreender que essas ligações, né, esse amor universal, coisas que a gente desenvolve diariamente. Quer queira, quer não, nós estamos desenvolvendo isso. O apreço por aqueles que já percebemos alguma afinidade, o incremento
esses acréscimos, a certeza de que todo o convívio, por mais que ele passe por seus destemperos, tudo converge para essa colheita, né? Faz parte da compreensão de que o sofrimento pelo distanciamento, pautado por aquelas razões, né, sempre no nascedouro do egoísmo e do orgulho, é que fazem as grandes mazelas e os distanciamentos no mundo. Então, nós vamos aprendendo, né? E essa colheita vem um dia, e ela vem exatamente na forma da afinidade, né? Da convergência, desculpa, de valores e buscas. É um momento ímpar. Eu tinha perguntado eu fiz uma pergunta a mim mesmo, né? Quando há um desastre, uma pessoa, os órgãos ainda não se desligaram pela idade ou pela doença, essa separação da alma para a vida de ascensão, ela se verifica simultaneamente quando há o acidente, quando há violência. Isso eu fiquei perguntando, e existe a pergunta que Kardec faz, é a 161. Eu falei, olha aqui a pergunta que eu fiz. Então, geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Então, eu fico feliz por causa disso. Então, não há um sofrimento, vamos dizer assim, né? O sofrimento sempre vai ser aquele da consciência, né? Então, é isso que ele fala: aqueles que possuem laços fortes com o mundo material sentem essa transição porque está pegado, né? De uma forma muito mais lenta e mais dolorosa, mas é na consciência. Há um desligamento do corpo físico, mas ele ainda está preso às coisas da matéria, né? Então, é a consciência do espírito que se manifesta e esse desapego dos bens da matéria, de pessoas, da terra, vai estar na proporção em que esse espírito esteja mais elevado ou não, né? É esse que é a história aqui, né, da Cecília e do Hermínio. Eu peguei essa questão 934. A perda dos entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Kardec fala: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou uma expiação e lei para todos. Não tem cor, sexo, destino, não tem nada disso. É para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. E muitas vezes as pessoas falam que a gente que fala com os espíritos, que isso é coisa da nossa cabeça. Então, é uma questão da comunicação com os espíritos, é uma coisa muito séria. O próprio Kardecão aí, né, ele vai... Não sei se vocês conhecem ele, Allan Kardec, né? E eu trouxe a imagem dele. Como dizem aqui no Sul, é esse piá aí. Ele tem um comentário muito interessante sobre isso, né? Então, você poderia dar uma palhinha aí para a gente, dar uma leiturinha, por favor? Sem dúvida, diga lá. Comentário de Kardec sobre essa 935 aí. A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação, que nos proporciona o meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós.
pela evocação, eles se aproximam de nós, permanecem ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com seus conselhos, nos dão testemunho da sua afeição e do contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles. É para nós uma satisfação sabê-los felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por nossa vez, nos juntarmos a eles. É o presente que a alma recebe, né? Olha, valores conquistados, amizades estreitadas, enriquecidas, né? Fortalecidas naquilo que está nos melhores desejos da alma, aquilo que contempla a evolução de todos, aquilo que a gente vai escavando à frente, buscando evoluir, e encontramos, né, um eco naquela alma que nos acompanha a existência, é um presente da divindade. E a gente se enriquece com isso, se fortalece com isso e sobrevive a tudo, principalmente aos maus momentos, essas doces lembranças. Elas é que ficam. É isso que esse é o verdadeiro tesouro que a gente leva por todo sempre. E isso a gente sabe. Essas uniões, elas não se enfraquecem, elas só fazem aumentar, porque são pautadas naquilo que contempla o Espírito eterno, e não as coisas efêmeras que, por vezes, né, nós somos enganados, nós nos permitimos enganar, nós fraquejamos e nos apegamos a esses valores da matéria. Esses, ao contrário, são cada vez mais fortes, mais intensos e são o alento para todo sempre, principalmente quando há separação pela morte de um ou outro antes de um e de outro. Então, essas ligações é que nos dão o norte, é que nos dão o alento. É você hoje fazer aqui aquele exercício gostoso, pequeno que seja, de uma lembrança de gratidão por um ou outro, pelos seus valores, pelo prazer do convívio, pela forma acolhedora com que transitaram certos períodos da existência. Então, é o que nos mostra, né, é o lado gostoso da doutrina, né, porque aqui a gente fala muito em sofrimento, vicissitude, exposição às provas, às expiações. Esse aqui é o momento onde a doutrina trata de maneira muito gostosa daquilo que nos contempla, aquilo que nos afaga, enriquece e nos deixa felizes. É isso aí, meu amigo. Muito bom, muito bom. Então, a Esmalha, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, aconchegou ao peito e murmurou: Devota-se, devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus ainda, mesmo quando resplandeça no infinito do abismo. Ora, então o que isso quer dizer, meu Deus do céu? Quer dizer que ela ela estava através da arte, né? Ela está ali no mundo espiritual, a música, a expressão. Miriam, perdemos o seu áudio.
Muito bem. Enquanto aguardamos a Miriam em seu retorno, né, com essas tais maravilhas da tecnologia, aqui a gente se submete e vamos então tocando em frente no roteiro escolhido pela Miriam. Vamos aqui na questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Olha, essa questão é realmente de nos fazer pensar, né? Nos coloca bem ali no cantinho do pensamento, devotados a essa compreensão. E, de uma forma geral, é o que nos convida sempre à atividade na Terra, que são esses enfrentamentos pequenos, diários, a esse arrastamento que os apelos da matéria fazem naturalmente. Mesmo já tendo aqui noções rudimentares do que nos cabe na obra da criação, sabemos, sim, que o verdadeiro progresso vai acontecer quando nós fazemos e não arredamos pé desse encaminhamento natural de todas as nossas más tendências, quando fazemos esses enfrentamentos miúdos, pequenos, e não acharmos que a vida separa para nós certos momentos intensos, de grande monta, de aqueles que são espetaculares, mas aqueles sim que nos convidam aos tais pequenos enfrentamentos diários. E esses enfrentamentos, a gente sabe, estão no nascedouro de tudo, né? Estão ali nos contemplando a busca diária. E essa busca diária nós sabemos ser possível, né? É aquela onde nós nos encontramos ante os problemas que não são maiores do que nós. Eles só nos exigem, né, nos pedem, sim, o empenho pessoal da busca. E esse é um exercício tão bacana que ele nos mostra que a ponta da meada, onde quer que estejamos, já nos foi estendida. E ela nos foi estendida de forma generosa, de tal maneira que possamos dar sequência, fazer acontecer. E basta que a gente siga certos preceitos básicos ou certas receitinhas. Santo Agostinho nos dá essa pequena receita quando nos apresenta aquele belíssimo comentário na resposta a Kardec sobre a tal receita, né? Qual seria o meio mais prático para a gente fazer esses tais enfrentamentos? Como é que a gente poderia fazer isso no dia a dia? E aí vem aquela resposta: conhece-te a ti mesmo. E esse tal conhece-te a ti mesmo é que é a receita mais infalível. Pois é assim, se nos dedicarmos poucos instantes diários, né, que seja lá naquele momento de final de dia, ou seja, naquele momento onde você faz o balanço diário das coisas. Olha, nesse instante, você se permitir alguns instantes para lembrar das coisas que você fez e que não se orgulha de ter feito. E os mesmos instantes para você se lembrar, repassar nas atividades diárias, aquelas atividades em que você se orgulha de ter feito. São aqueles pequenos avanços em que você vai percebendo-se
você vai tendo a sensação de pertencimento a esse mundo que acerta e erra, mas que evolui. E de quebra, se você dedicar mais uns minutinhos, né, para você projetar o seu dia seguinte e pedir luzes, forças, para que você faça da melhor maneira possível, para que os seus interlocutores também sejam iluminados, para que aqueles com quem você traz as contendas da vida, sejam lá de quais setores forem da vida, todos, pode ser até o gerente do banco. Se você tem diálogos sofríveis com amigos, com pessoas que você busca relacionamentos, busca ajustar, mas é sempre de forma sofrível o final das conversas, peça. Olha, amanhã eu tenho um diálogo sofrível às 2 da tarde com fulano de tal. Olha, você deu o nome do teu problema, você passou para o seu anjo da guarda, para a divindade, né? O endereço, o horário, o CEP do seu problema. Isso é estar conectado com esses tais pequenos enfrentamentos que a vida pede. E não fazer aquela perguntinha genérica que o Papai do Céu responde de forma genérica também. Olha, Papai do Céu, me ensina a ser bonzinho e me protege. É lógico que o Papai do Céu vai sempre proteger a sua criatura, né? E ele nos dá existência, então já estamos sabendo de cor e salteado, já estamos carecas de saber, e estamos aqui para aprender, para sermos bonzinhos. Então não adianta você repetir genericamente as suas súplicas, e então apresentar aquele pedido que faça todo sentido, né? Você mostrar que você está conectado com a sua existência. E o Papai do Céu, mesmo sabendo de tudo, vai esperar que você manifeste, que você tenha essa conexão com as suas coisas. Não é passar pela vida esperando que outrem, e nesse caso a divindade, faça as coisas por você. Gente, é tão bacana e tão racional essa receitinha de Santo Agostinho, que ela se estende por qualquer raciocínio que a gente venha. Ela vai sempre desaguar naquele tal conhece-te a ti mesmo. Então, essa busca é que ela vai trazendo o profundo e natural sentido para as coisas. E é nesse aspecto que Kardec, né, nos coloca que qual a mais meritória de todas as virtudes? Olha, nós não estamos aqui para recebermos medalhas de quando em quando pelas conquistas que fazemos, e só aquelas que se cristalizarem como conquistas. Nós estamos aqui para ganhar as nossas medalhas íntimas, a que nos atribuímos, pelas conquistas pessoais, pelos enfrentamentos silenciosos, aqueles que só nós, na intimidade, sabemos que estamos fazendo. E de nós não se espera nada além disso. É combatermos as nossas más inclinações. E você veja bem que ali não fala assim, olha, toda vez que você fizer um grande acerto, você vai receber uma medalha. Essas tais pequenas coisas que você enfrenta em si mesmo é que vão constituir a somatória da sua evolução. E o que vai ser evolução no aspecto, na visão geral da existência, né? Se não for aquilo que vamos colocar aqui numa formulazinha matemática, vamos dizer que seria a capacidade de amar as pessoas que você tem no final da vida, menos aquelas que você tinha lá quando chegou. Isso vai ser maior que zero. Isso vai dar um resultado positivo, porque nós sublimamos evolução em toda a existência, em todas as existências. E esse nosso bate-papo aqui mostrando que, nesses personagens, né, que se deliciam com as conquistas havidas,
nessas doces lembranças, às vezes nem tão doces, mas reais lembranças de quando passaram pela Terra, olha, essa virtude, né, esse vislumbre natural, mostra que a felicidade verdadeira está quando o espírito colhe esses avanços. E esses avanços, fica muito claro, eles se dão quando você ama mais e melhor. E é natural que você vai ser amado mais e melhor também. Esse é o encaminhamento natural das coisas. E é por isso que a obra de Kardec, né, que nos presenteou Jesus, ela é consoladora mesmo. Consoladora porque nos mostra que, enquanto alguém nos fala assim, olha, procure contemplar os valores da alma, deixando aqueles valores da matéria de lado. Enquanto estamos aqui, né, nos contemplando com audiência, com interesse despretensioso pela mudança, pela consciência, enquanto repetimos, muitas vezes, assuntos, estamos nos lembrando dessa doce possibilidade de evoluirmos. Evoluirmos nessas coisas mais simples. Então, gente, a mais meritória de todas as virtudes. Olha, isso está no caminho, todo esse esforço está no caminho daquilo que um dia vai ser amar ao próximo como a si mesmo. É onde tudo vai desaguar. Todos os esforços. Nós vamos aprender com esses pequenos movimentos e um dia podemos sim compreender justiça na sua profundidade, caridade na sua profundidade e o desaguar disso no amor. Então, a compreensão do que nos cabe na obra da criação é estarmos aí solícitos, dóceis, né, de acesso fácil a tudo o que nos seja colocado diante dos olhos na existência como forma de avançarmos nessa direção. Então, a mais meritória de todas as virtudes, gente, é trabalhar, elaborar, interessar-se por si próprio. Já pensaram num exercício aqui momentâneo? Como é que seria assim desconcertante e preocupante para um pai receber, né, do seu filho uma pergunta vazia, bem vazia, assim: pai, se eu precisar de você, você me ajuda? Você certamente vai responder: lógico, te ajudo sim, meu filho, mas do que você precisa? Se o seu filho tiver 12 anos de idade, você vai imaginar que ele queira, sei lá, uma bola nova, um computador, um, um game novo. Mas se ele deixar a pergunta no vazio, não, não, eu só queria saber se eu posso contar contigo se eu precisar. Você imagina a preocupação que pode brotar para um pai, para uma mãe, porque o pedido é vazio. Então é dessa forma que nós somos convidados a pensar que o Papai do Céu, ele está assistindo, não preocupado, porque ele substitui uma oportunidade por outra. E é a mesma forma que nós aqui encarnados faríamos com o nosso filho. Mas como a gente não sabe dos passos do nosso filho, imagina só o tamanho da preocupação. Onde será que meu filho se meteu? Né? O que será que ele precisa? Agora, na espiritualidade, o Papai do Céu só vai ficar aguardando. Tudo bem, eu vou te proteger, vou te ajudar a ser bonzinho. Mas cadê aquele inclinar-se sobre suas próprias necessidades? Abandonar essas coisas que nos permitem consumir a existência de maneira vazia, sem sentido nenhum, né? Onde nós substituímos o tamanho da tela, mas continuamos nos tapeando, nos permitindo essa divagação, essa forma vazia de viver, onde o atrapalho dessas pequenas e médias e grandes telas
Não vem porque elas são em si, estão aí à disposição da nossa evolução. Mas hoje, elas fazem sim o trabalho, enquanto elas não sejam adequadamente encaradas, havidas e consumidas, elas estão causando um prejuízo. Elas estão provocando o distanciamento. O problema está nas telas? Não, é no que você escolhe fazer com elas. Então, esse mergulhar em si constante, que a doutrina dos espíritos veio essencialmente promover, né, nos trazer, né, como um caminho seguro para que a gente possa fazer esse mergulho em si mesmos, a compreensão do que nos cabe e essa somatória da compreensão do que nos cabe, mais as vicissitudes da existência, a que generosamente a divindade nos coloca como elementos pedagógicos de evolução, nos dão essa oportunidade feliz de construir-nos sempre. E não é porque as coisas estão dando errado que a gente tem que retrogradar. O caminho é sempre avante. Por quê? Nós sabemos que, mergulhados nessa atmosfera de espíritos que estão em evolução, permitirmos-nos o erro, o choro e o retorno à estrada correta faz parte. Eu tenho um grande amigo que fala sempre assim, depois de ouvir, às vezes, algum reclame em atendimento fraterno nas casas espíritas aí, ele fala assim, tá tudo certo. E olha, aí as coisas estão todas certas mesmo. É assim que as coisas são. Permitirmos-nos o erro, o acerto, o sofrimento, o retorno, a busca, a falência. Então, isso tudo compõe essa atmosfera que, vale lembrar, nós mesmos criamos, né? Somos artífices e somos herdeiros desse quadro de coisas que está à nossa frente. Mas somos participantes todos dessa doce tarefa da construção do mundo à nossa volta. Esse mundo que está em regeneração, no meu entendimento, desde que foi criado. As situações se substituem, desde o homem das cavernas até agora, né? Já nos distanciamos de lá, graças a Deus. E vamos continuar fazendo essa evolução acontecer, graças a Ele mesmo. Então, está tudo certo. Só não podemos achar que esse está tudo certo nos permita ir para a rede. Então, por falar em rede, estamos chegando ao final do nosso tempo e nesse sentido, aí eu vejo que o Tavares está aqui comigo, então podemos nos encaminhar, né, para o Tavares, à conclusão dos nossos estudos de hoje. Então, se você está comigo, vamos fazer juntos a prece de encerramento, agradecendo, né, por essas oportunidades sem fim que recebemos. Por isso, amado Pai, ante as oportunidades que recebemos, nós te agradecemos. E seja de bênçãos toda essa semana que se inicia, onde seremos chamados às atividades mais simples, singelas, e as oportunidades que as possamos aproveitá-las. E possamos fazer nossas almas mais serenas ante as adversidades. E possamos ter, nos momentos de enfrentamentos, colheitas felizes. Que a sua inconfundível paz nos envolva a todos agora e sempre. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.